Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você que Vitinho, ex-Flamengo, foi oferecido ao Corinthians. Eu vou te contar os bastidores dessa história. Vamos também falar de outro oferecido, Corozo, aquele atacante que jogou muito bem contra o Corinthians pelo Barcelona de Guayaquil na Libertadores da América. Também foi oferecido ao Timão. E Yuri Alberto, briga de ingleses pelo Yuri Alberto. Ele pode sair no meio do ano, no final do ano, enfim. Vou te contar também a situação de Yuri Alberto no Corinthians, que ainda tem nesse blend de informações salários atrasados do elenco corintiano e funcionários, tudo isso agora para você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista, começar com notícia ruim, né, para variar. O Corinthians tem salários atrasados de jogadores do elenco e também de funcionários, tá? Inclusive no Parque São Jorge. O Corinthians alega que o problema é fluxo de caixa, né? A situação da nova diretoria, o Osmar Stabile pegou o time, né, o clube, numa situação muito complicada, né, vindo do Augusto Melo, que já tinha pegado também do Augusto, do Ilho, enfim, esse é o Corinthians, né? O Corinthians tentou antecipar algumas receitas para pagar isso daí, alguma coisa foi até paga na sexta-feira, venceu, né, na última segunda, né, que foi o quinto dia útil do mês, né, foi na última segunda-feira, e aí o Corinthians acabou, né, atrasando, tá, já que marcou o quinto dia útil do mês, a última segunda, nós estamos na terça, então o Corinthians está com salários atrasados, o elenco já foi avisado, e não é só salário, tá, tem luvas, tem premiações, tem um monte de coisa, né, atrasada, com o Memphis Depay, com todos do elenco, como já tinha informado em primeira mão para vocês, enfim, então tem bastante coisa aí atrasada no Corinthians, e agora é buscar a receita para pagar tudo isso daí. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha dessa situação do Coringão. Olha só, me passaram que dois clubes grandes do futebol inglês, não, grandes não, né, exagerei agora, dois clubes da primeira divisão do futebol inglês, o Fulham e também o Wolverhampton, estão brigando pelo Yuri Alberto, tá? O Wolverhampton, você já sabe, o Neto trouxe a informação, craque Neto, há algum tempo, inclusive falando valores, né, que o clube estava disposto a pagar, se eu não me engano, na época ele falou em 35 milhões de euros, foi isso, né? Mas me falaram que o Fulham também, né, tem o interesse em contratar o Yuri Alberto, eles estão meio que na briga para saber quem vai levar. A questão é, vai embora no meio do ano ou no final do ano? Porque a lesão que o Yuri Alberto teve, tá, acabou, né, uma fratura, enfim, uma lesão complicada, né, do Yuri, acabou atrapalhando, né, a vida do jogador em relação ao mercado da bola e a transferência para o futebol europeu, já que é o sonho dele jogar no futebol europeu. Meio que me falaram que no CT ele já está meio, sabe, enfim, ele já entende que não vai mesmo agora, né, já meio que compreendeu, já aceitou, essa palavra certa, já aceitou que talvez não vai mais para a Europa no meio do ano, apesar que não dá para cravar isso, tá? Os clubes estavam discutindo meio do ano ou final do ano. Eu acho muito difícil se o Yuri Alberto continuar mantendo a média de gols, muito difícil ele permanecer no Corinthians e não entrar, né, na Europa por esses clubes pequenos, né, que queira ou não, o Fulham e o Wolverhampton são clubes pequenos do futebol inglês, apesar de estarem sempre aí, né, chegando na Premier League. Então, existe essa disputa hoje são os dois, né, o Nottingham estava na parada, mas já escolheu o Igor Jesus do Botafogo, meio que pulou fora, agora sobram esses dois ingleses aí brigando pelo Yuri Alberto, e essa questão, né, se vão para cima agora no meio do ano ou no final do ano, fica a dúvida, né, como já disse, a lesão acabou atrapalhando um pouco, né, os planos do Yuri Alberto para se transferir e jogar na Premier League, que é o sonho dele, já no meio desse ano. Comenta aqui embaixo sobre a situação do Yuri Alberto e me fala o que você pensa. Vamos aos jogadores oferecidos ao Corinthians, né? Porque o Corinthians tem recebido uma enxurrada, né, de jogadores oferecidos, tá? Eu já vou direto, né? Porque são dois. Um eu já falei, não é exclusivo, que é o Corozo, né? Quem me acompanha no canal Café do Setorista, eu só não tinha colocado no blend e às vezes as pessoas acabam não vendo, né? Que aquele que não vê o ao vivo acaba não percebendo.
Mas o Reiner Corozo, que já é um jogador de 29 anos, pertence ao Barcelona do Equador. Esse jogador foi oferecido ao Corinthians, tá? No mercado, por um intermediador aí, que é brasileiro, tá? Sabendo da necessidade do Corinthians de um ponto, ofereceu, isso já faz até um tempinho que aconteceu. Ele tá lá meio que no fim da fila, tá? O Corinthians ainda não chegou a um consenso de quem vai atacar agora, depois da desistência da contratação do Biel. O Corinthians realmente foi até onde pôde, né? E acabou não comprando o ex-jogador do Bahia, tá? O Corozo, ele tem contrato com o Barcelona de Guayaquil até dezembro de 2026, tá? É um atleta aí que até que tem bons números, né, na carreira. Eu estava, né, citando isso hoje no almoço com a Fiel. É um jogador que tem 18 gols e 7 assistências em 38 jogos em 2024, tá? Enfim, é a grande temporada, talvez, da carreira aí do Corozo. No Corinthians me falaram o seguinte: Samir, não dá pra gente chegar aí pra cima de um jogador que fez um grande jogo contra a gente. A gente tem os números, tudo dele, e tá sendo avaliado, mas, né, pelo que eu senti, tá lá pro fim da fila, porque o Corinthians não demonstrou muito interesse pelo Corozo. Mas agora eu vou falar do outro, tá? E aí sim é exclusivo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações. O atacante Vitinho, ex-Flamengo, foi oferecido ao Corinthians, tá? O atacante Vitinho, ex-Flamengo, foi oferecido ao Corinthians e o nome dele está sendo avaliado, tá? Aliás, diferente do Corozo, esse é o nome. Não estou falando que o Corinthians vai fazer proposta, vai contratar o jogador, porque, como eu disse, uma fonte muito, mas muito importante no Corinthians ontem me disse que eles não chegaram a um consenso ainda em relação ao beirada de campo, de todos esses que foram oferecidos. Mas o Vitinho está bem cotado, tá? Não sei se vai fazer proposta, não tem a negociação ainda aberta, foi oferecido, tá? Tem até a conversa, né? Tem a conversa. Mas ele está bem avaliado. Só não sei se o Corinthians vai avançar na questão aí do Vitinho, tá? O Vitinho, né, tá sem clube, né? Até meu amigo Davi me ajudou aqui, no Al Ittihad da Arábia Saudita, tá? Passando alguns números aqui para mim. Na temporada 2024 e 2025 jogou 36 jogos, marcou 8 gols e foi responsável por 7 assistências, tá? Que foi o último clube, né, do Vitinho lá fora, né? O Al Ittihad, antes de ficar livre no mercado, tá? O Vitinho. Então, no Al Ittihad da Arábia Saudita, bons números, né? Para um atacante. 36 jogos, 8 gols, tudo bem que é o mundo árabe. O Vitinho tem 31 anos, 1,78 m, é um jogador que se dizem ser ambidestro, né? Atua pelo lado esquerdo, aberto, né? Pelo lado esquerdo do campo. Enfim, começou a carreira no Internacional de Porto Alegre, se destacou ao ser negociado com o CSKA Moscou. Começou no Inter ou começou no Botafogo, hein, Davi? Acho que começou no Botafogo, hein? Na Rússia teve 2 temporadas, né, de desempenho regular, tá? Se eu não me engano, esse Vitinho foi revelado no Botafogo. Enfim, ganhou experiência aí no futebol europeu. Em 2018 foi contratado pelo Flamengo, onde viveu um período aí marcante da carreira. Foram 7 anos com a camisa do Flamengo, somando 212 partidas, 29 gols e 32 assistências. Até que muita gente fala do Vitinho, mas até que foi o último no Flamengo, né? Apesar que foram 7 anos, tá? Agora tá sem contrato aí desde o dia 1º de julho. Então o Vitinho foi oferecido ao Corinthians. De todos os pontas que foram oferecidos, ele tá brigando ali, né, para quem sabe, né, com 31 anos, ser o jogador que o Corinthians vai para cima, tá? De opção do mercado, porque tá sendo, né, bem avaliado aí. Ele e outros jogadores, não é o único, então o Corinthians vai decidir para quem, né, vai ser a próxima proposta agora, depois de desistir do Biel. Mas tá aí informação importante para você. Vitinho, tá? Ex-Flamengo, é o nome aí que está, né, sendo oferecido ao Corinthians no mercado da bola, tá? E é isso aí, galera. O que vocês acharam aí das informações do Timão? Deixa suas opiniões nos comentários, ok, galera? E tem mais informações do Corinthians. O Corinthians não pagou os salários de junho dos jogadores e funcionários na data prevista, que seria nessa segunda-feira, dia 7, no 5º dia útil do mês.
A previsão é de que o Timão pague parte dos valores nesta terça-feira e o restante na quarta-feira. Os atletas foram comunicados do atraso pelo executivo de futebol Fabinho Soldado nessa semana passada. O clube contava com a antecipação de valores que tinha a receber para realizar o pagamento corretamente. Porém, as quantias já haviam sido antecipadas pelo presidente afastado, Augusto Melo. E essas foram as informações do Corinthians, galera. Se você é corintiano, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!